Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 137 e desejamos a vocês uma boa noite. E estamos, não por enquanto, né? Estamos aqui sem a companhia do Paulo Neto, que está no outro compromisso espírita, mas acredito que ele ainda vai aparecer aqui na noite de hoje. Bem, antes de cumprimentarmos aqui quem já chegou na live de hoje, vamos falar o título desse nosso estudo de hoje, que é Devemos conhecer o grau de elevação dos espíritos? Então, essa é uma pergunta, né, que nós fazemos e, obviamente, responderemos com base na doutrina espírita. Mas vamos ver quem já se aproximou aqui à nossa live de hoje. Temos a nossa querida Shirley de Siqueira, desejando boa noite a todos. O Paulo daqui a pouco está aí, ela que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Temos também a Patrícia Gomes Pereira, né, que acabou de se tornar membro aqui do canal, né, do canal da RAI TV, Rede Amigo Espírita, onde esse programa vai ao ar. Quartas-feiras sim, quartas-feiras não, às vezes damos uma falhadinha, né? Mas geralmente ocorre esse programa 2 vezes por mês, né? E ao vivo pela RAI TV, e depois vocês também poderão encontrar essa mesma live lá no meu canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Bem, então vamos lá, sem mais demoras, começar este nosso estudo. Então vou colocar aqui para vocês os nossos slides. Bem, inicialmente, né, eu coloquei como título ali desses slides a arte do discernimento espírita, né? O manual do lapidário, como identificar a verdadeira natureza dos espíritos. Então isso se faz, né, pessoal, muito importante, né, dentro do estudo do espiritismo, porque algumas pessoas, né, geralmente aquelas que não se detiveram muito nos textos das obras fundamentais de Allan Kardec, nos perguntam se não seria falta de caridade, por exemplo, questionar se esse ou aquele espírito é bom ou mal, sábio ou pseudo sábio, confiável ou não confiável. Então, essa pergunta, esse questionamento é muito recorrente, né? Não seria uma falta de caridade nós fazermos esse tipo de análise, né? Esse tipo de avaliação. Tá? E nós respondemos que não, né? Que, na verdade, sempre que possível, nós respondemos com textos, né, das próprias obras fundamentais da doutrina espírita, que Allan Kardec sempre nos incentivou a isso, uma vez que isso é de significativa importância para a análise das mensagens e parte importante do método espírita. Não há espiritismo se não houver análise das mensagens e se não houver, né, uma espécie de lealdade, de fidelidade ao método espírita. Vai poder ser tudo, menos espiritismo, né? Vai ser algo como, não sei, né? Uma religião mediúnica, vai poder ser tudo, menos realmente algo tendo como base o espiritismo, tá? Então, nesse slide aí que vocês estão vendo, não sei se está aparecendo muito bem, né? A gente fez ali uma síntese do Livro dos Médiuns, dos itens 262 a 269. E ali embaixo, não sei se está dando para vocês verem, a gente retirou essa frase de Allan Kardec, que diz o seguinte: é preciso ter olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira
da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Então, o que Kardec está nos dizendo? Que para se distinguir uma pedra verdadeira de uma falsa, é preciso ter olhos de joalheiro. E quando não se tem esses olhos de joalheiro, quando não se conhece, quando não se tem ainda a capacidade de reconhecer o que é verdadeiro e falso, o que se deve fazer? Procurar quem conhece, procurar o lapidário, né? Como ele chama, esse especialista em joias, né? E aí, então, a gente vai hoje... Olha o Paulo Neto aí chegando aí. Ó. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite. Eu tenho que trazer um pouquinho. Tranquilo, tinha avisado aqui o pessoal que você ia chegar um pouquinho um pouquinho depois. Estava no outro compromisso espírita. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro slide, onde a gente fala justamente, né, dessa questão de Allan Kardec, e é a ele que nós vamos recorrer. Ele que se tornou um verdadeiro lapidário, aquele que sabe e soube, com a experiência, com o estudo, com o uso do bom senso, reconhecer a pedra verdadeira da pedra falsa. Então, vamos lá. E aí vemos ali a questão da identidade, né? O nome do espírito, né? E ali, retirando, portanto, do Livro dos Médiuns, tivemos o seguinte: a identidade exata do espírito é uma questão secundária. O nome que o espírito assina pode ser indiferente e, frequentemente, não garante a verdade. Por quê? O espírito pode se utilizar de qualquer nome, né? Sem que efetivamente seja o nome da personalidade que ele diz ser. Então, um espírito embusteiro, um espírito enganador, um espírito pseudo-sábio, pode se apresentar como Sócrates, Platão, o próprio Kardec, e, na verdade, isso não vai significar nada. Se, por exemplo, a sua mensagem não estiver, se sua mensagem não estiver de acordo com aquilo que um Platão, que um Sócrates, que um Kardec diriam. Sim, Paula. Não sei se você lembra, tem, lá na Revista Espírita tem um espírito que se fez passar por São Luís, mas foi desmascarado. E o São Luís estava presente e deixou rolar, como diz o outro. Quero ver como é que você vai sair. Eles analisaram e identificaram. Simples assim. Exatamente. E os espíritos não ficam, né? Como você falou aí, deu esse exemplo, eles deixam rolar, eles querem que nós sejamos postos à prova realmente. Né? Como um professor, que não vai ficar o tempo todo ali verificando os erros do aluno. O aluno vai errar e vai ter que, em algum momento, verificar, né, o seu erro e corrigi-lo, né? E ali do lado direito temos a qualidade moral. E isso tem muito a ver até mesmo com a questão da escala espírita, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, na questão 100. E ali temos o seguinte: a qualidade do espírito é inegociável. Nas comunicações instrutivas, toda a atenção deve focar em uma única questão central. Né? Então, na qualidade do espírito, na qualidade das comunicações. Como é que eu sei da qualidade do espírito? Através das comunicações. Se elas são instrutivas e moralmente irrepreensíveis. É claro que quando se mostra ali alguma deficiência, não se quer exatamente dizer que o espírito não seja um espírito bem intencionado. Ele pode apenas ser um espírito ainda imperfeito, que possui ainda suas ideias, que podem não espelhar a verdade. Não se trata aí de dizer que todo espírito imperfeito é enganador. Não. Às vezes o espírito tem muito boa intenção,
mas ele pode se equivocar em uma ou outra questão. E ali embaixo há esse questionamento. A questão capital. O espírito manifestante é bom ou mal? Então, isso nos faz lembrar daquela questão que nós dissemos há pouco, que muita gente acabou desenvolvendo erroneamente a ideia de que questionar se o espírito é bom ou mal, sábio ou pseudo-sábio, confiável ou não confiável, seria falta de caridade. E é o próprio Allan Kardec que nos está dizendo, né, que esse julgamento no sentido de análise, é fundamental, é uma questão capital. Então, o espírito manifestante é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? Esta é a medida definitiva da confiança, né? Então, não se trata aí de, enfim, né, perseguição, nada disso. É apenas uma necessidade para a gente saber com quem está lidando, com que tipo de espírito a gente está lidando. Se é um espírito já de uma certa elevação, se é de uma elevação média, se é um espírito ainda muito atrasado, muito ignorante, ou mesmo mal intencionado, tudo isso, né? Continuando então. Lembrando, pessoal, que isso que a gente está fazendo aqui é um resumo, né? Como vocês, eu já passei para vocês, isso se encontra lá em O Livro dos Médiuns, tá? Como eu disse no comecinho lá, entre as questões 262 e 269. E aí temos ali a metáfora das cartas anônimas. Kardec ensina: julgue os espíritos como julgaria correspondentes desconhecidos que lhe enviam cartas. Isso está lá no item 263. E aí temos aqui uma distinção do que seria um remetente superior e um remetente inferior. O que seria o remetente superior? Como é que você identificaria um remetente superior? Pelo estilo, vocabulário, né? O estilo, né? Se tem um estilo prolixo, confuso, né? Se é de fácil compreensão. O vocabulário, o espírito, por exemplo, se utiliza de um vocabulário vulgar, pesado, maldoso, excessivamente irônico, leviano, pretensioso, que às vezes a mensagem está lá cheia de coisas boas, mas o espírito fica se jactando em relação à posição que ele ocupa entre os demais, né? Não, porque eu sou um espírito, né? Fica falando, né, da importância que ele tem, né? De onde ele vem, enfim, aí geralmente traz algumas informações meio estranhas, né? Coisas exageradas e por vezes que são impossíveis de a gente verificar, né? São inverificáveis. Quer dizer, como é que eu vou acreditar que esse espírito aí está dizendo que vem de Sírius, que vem de Júpiter, que vem desse ou daquele planeta, do Sol, né? Quer dizer, quando começa assim, já é um motivo para a gente começar a ficar com o pé atrás. Então, ó, pelo estilo, vocabulário e ideias, deduzimos um remetente educado e sério. E aí Kardec nos fala de uma regra: a linguagem revela invariavelmente a elevação. Essa é uma regra que Kardec coloca. Agora, o remetente inferior, como é que a gente pode identificar? Por um vocabulário vulgar, futilidades ou arrogância, revela um remetente leviano, ignorante ou pseudo-sábio. Geralmente um espírito desse gosta de se impor aos demais, né? Ele gosta de ter uma ascendência, a palavra dele é que vale. Tá todo mundo errado, só ele que está certo.
ele costuma dar, né, aquelas, se colocar numa posição acima de todos os outros espíritos, começar a querer dar a entender que ele tem a palavra final, é detentor da verdade suprema, que a revelação dele está acima dos outros espíritos, da própria revelação espírita, enfim, né? Por quê? Porque ele quer ser seguido, ele quer ter essa condição, né, de detentor único da verdade. E aí Kardec nos fala sobre o filtro de pureza, que se o texto for manchado por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. Quer dizer, porque o espírito chega um momento que ele se trai. E como é que a gente vai fazer com que ele se traia? Questionando. Os bons espíritos não se incomodam com o questionamento. Já os inferiores se incomodam, e aí cai a máscara. Aí eles se mostram como eles verdadeiramente são quando são questionados. Então vamos lá, continuando. Paulo, alguma consideração? Lembrou de alguma coisa? Tudo bem. Então vamos lá. A ilusão do saber. Então temos lá inteligência versus moralidade. Então nós temos aí os bons, os espíritos bons, mas que são ainda limitados. Nós dizemos ainda porque nós sabemos que os espíritos, nós, enquanto espíritos, progredimos. No máximo, nós podemos nos encontrar estacionados por algum período, né? Mas a tendência é nós irmos progredindo ao longo do tempo. Então, existem os espíritos bons, mas que ainda são um tanto limitados, têm as suas limitações. Então, encontramos aqueles que têm uma alta moral, mas uma baixa inteligência. Né? Quer dizer, espíritos que progrediram razoavelmente a moralidade, mas que inteligência ainda tem o que progredir. Esses são afáveis, bem intencionados, mas podem errar de boa fé. Quer dizer, não é aquele erro que o espírito está querendo enganar. É como nós dissemos no início. Ele ainda tem algumas ideias que não correspondem à verdade, que podem ser, inclusive, consequências ainda das ideias que ele tinha enquanto encarnado. Mas ele não está dizendo as coisas de má fé, né? É porque ainda ele possui aquele posicionamento. Por outro lado, temos os espíritos inferiores, ou os imperfeitos, os que têm baixa moral, também uma baixa inteligência. São ignorantes, movidos por paixões terrenas. E eu me arriscaria a dizer que eles que estão em maior número aqui na face do planeta, né? Eles gostam de se miscuir, né? Mais do que os outros espíritos nas coisas da vida terrena, da vida física, porque eles ainda estão ligados, né, moralmente, né, até mesmo fluidicamente, né, às coisas terrenas. Eles não se libertaram ainda das paixões, dos vícios, né, sejam vícios morais, né, ou também, muitas das vezes, os vícios físicos que deixaram na Terra, mas que ainda estão psiquicamente, aos quais estão psiquicamente ligados. Então, eles se aproximam, é o que eles nos dizem, né, de pessoas que ainda nutrem essas paixões, justamente por essa sintonia, essa similitude nos gostos. Por outro lado, nós temos também, antes de chegarmos nos espíritos superiores, né, ali o falso sábio. E este aí, segundo Kardec, é um dos mais perigosos, porque eles têm uma baixa evolução moral, porém uma inteligência bastante desenvolvida. Então, isso faz com que eles juntem a astúcia e o orgulho com
um certo conhecimento. E aí, quando o conhecimento é utilizado para o mal, realmente isso se constitui um grande perigo. E aí, muitos deles, nessas comunicações, utilizam um jargão até científico, muitas vezes, né, rebuscado, técnico, complexo, para imporem suas falsas teorias. Né? Então, é o falso sábio, é o pseudo sábio que a gente encontra lá na escala espírita. Então, com esses, a gente tem também que ter muito cuidado. Principalmente porque, às vezes, esses espíritos não ficam só confinados aos centros. Por vezes, né, algum médium resolve psicografar essas mensagens e levar essas mensagens para serem publicadas. E aí que está o problema, né? Quer dizer, aquela série de baboseiras doutrinárias, científicas, acabam invadindo aí as prateleiras espíritas. E temos os espíritos superiores. Esses sim aliam uma alta moralidade com uma inteligência desenvolvida. Então, são inteligentes e infalivelmente bons, quer dizer, uma bondade real que, obviamente, não vai falir. Porque, ao contrário do que a gente aprende no rustenismo, uma vez que o espiritismo alcança, o espiritismo não, o espírito alcança uma certa condição de elevação moral, ele jamais regride. Então, aquela ideia, né, de que o espírito, até do mito de Lúcifer, né, Paulo, que era o Lúcifer, quer dizer, espírito de luz, e que de repente se rebela contra Deus, no espiritismo, né, Paulo, isso não faz o menor sentido. É o tal do anjo decaído, né? Exatamente. Presente no rustenismo, o que é Sim. pior, né? Quer dizer, invadiu o nosso meio espírita. Mas, com o espiritismo verdadeiro, isso não tem a menor razão de ser. E aí Kardec faz um aviso, que a ciência terrena passada de um espírito não garante infalibilidade atual. Quer dizer, o espírito que animou, né, uma personalidade de um cientista na Terra, né, não garante que ele vai ser infalível no mundo espiritual. Às vezes, ele ainda está imbuído de certas ideias, e a gente sabe que a ciência está sempre progredindo, ele pode ainda, né, acreditar, pode ainda crer em algumas teses ou teorias já, enfim, que já não espelham a verdade. Continuando, vamos lá. E temos ali o teste do crisol, a reação à crítica rigorosa. Bem, então temos ali um esqueminha. Temos a mensagem recebida, que deva passar por uma espécie de filtro. Né? Tá mostrando aqui, ó, a mensagem recebida e do lado o filtro. Que filtro é esse que a gente deve utilizar? A análise lógica e literária. Lembro que Kardec fala, né? A gente mencionou, a gente comentou que a questão do estilo, da linguagem também faz parte dessa análise. Pois é, existe essa análise puramente literária e existe a análise lógica, né? Que lógica é essa? Para ver se não existe contradição, para ver se aquela tese faz sentido, né, em relação aos conhecimentos que se tem, etc, etc. E aí nós vamos ver ali duas reações diferentes. Qual a reação do espírito bom e qual a reação do espírito farsante? Como já adiantamos, o espírito bom jamais se ofende. O espírito bom aconselha o exame, nada teme da luz e da lógica. Então, o espírito bom até gosta, claro que a gente questione, claro que não tem que ser um questionamento racional, né? Não
pode ser nada violento, irônico, sarcástico, não. É um questionamento sério, onde o espírito percebe que se tem ali a vontade de se chegar à verdade, de se chegar ao esclarecimento. Então, eles, inclusive, aconselham o exame. Né? Um espírito verdadeiramente elevado aconselha que nós examinemos tudo. Agora, já um espírito farsante, digamos assim, né, como está ali, ele se melindra, ele se irrita, ele tenta dissuadir a análise e exige crença cega. E o pior, o que nós temos visto nos últimos tempos? Os médiums ou supostos médiums que acabam tendo esse mesmo comportamento. São médiums que se acham inquestionáveis, que se melindram, se irritam, né, e contra-atacam, tentando dissuadir as pessoas acerca da importância da análise. Eles exigem uma crença cega das pessoas. Eles querem impor, né, a sua mediunidade, as suas capacidades, impor o espírito que eles recebem como sendo detentor da verdade, e ninguém pode questionar, porque isso seria falta de caridade, porque isso é perseguição, porque isso e aquilo. Né? Então, eles começam a tentar manobrar os seus seguidores para que vejam os críticos, né? Vejam os críticos como pessoas quase como que demônios, né? Como pessoas que estão querendo bagunçar, estão querendo difamar, estão querendo perseguir, caluniar, e não tem nada disso. Né? O médium que se melindra em função de uma análise, possível análise da sua faculdade mediúnica ou do conteúdo da qual ele é intermediário, está no caminho completamente equivocado. Ou ele está mal intencionado, ou ele está possivelmente até obsidiado, pode estar até, inclusive, fascinado por aquele espírito. Isso quando for um médium verdadeiro. Não vou contar aqui nem os falsos médios, né? Porque esses aí realmente se irritam o dobro, porque eles sabem que a questão é com eles, não é nem com o espírito, né? Que às vezes nem acreditam, né? É com eles, e aí eles contra-atacam dessa maneira. E aí, qual é o veredito infalível? Segundo Kardec, não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. A própria irritação prova a natureza inferior do espírito. E aí nós vamos complementar a natureza inferior do médium ou suposto médium. Né? Então, se nós utilizamos o critério da crítica rigorosa, nenhuma comunicação má vai passar. Né? Isso é que nos diz Allan Kardec. Vamos lá. E aí nós temos ali um painel diagnóstico. Né? A questão da linguagem, a anatomia da linguagem. A gente já adiantou alguma coisinha no início. Então, como é que essa linguagem dos espíritos superiores? Temos ali a luz da simplicidade. Né? Todo mundo acha que um espírito superior vai dizer coisas assim tão profundas que ninguém vai entender, né? É tão complexo, é tão superior, vai ficar todo mundo baratinado sem saber o que ele quis dizer. Não, essa é uma falsa impressão que a gente pode ter, né? Então, em relação ao estilo, qual é o estilo de um espírito verdadeiramente superior? É um estilo onde nós encontramos, né, essas características de dignidade, nobreza, modéstia e concisão. Quer dizer, a mensagem ela é digna, a mensagem é nobre, ela é modesta, ela é concisa.
eles conseguem dizer muito com poucas palavras, em poucas palavras. Não é aquela coisa floreada, cansativa, que não sai do lugar, né? Como, inclusive, né? Só para repetir o exemplo que a gente deu, da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, que é hiper, mega cansativa, não sai do lugar, o negócio é repetitivo, é floreado, né? Por quê? Porque ali o espírito, né? Os espíritos comunicantes ali não são espíritos superiores, ao contrário, né? São espíritos mistificadores que se fizeram passar pelos quatro evangelistas. Qual é outra característica dos espíritos superiores? A da coerência. A substância das mensagens é sempre idêntica no tempo e no espaço. Quer dizer, eles não se contradizem, eles mantêm a coerência no pensamento, não há ali contradição. E o tom da mensagem, né? Ali diz que o tom é como se fosse uma poesia clara e inteligível. O que é inteligível? Compreensível, fácil de entender, de certa forma. Eles focam, né, no universal, porque tem uma visão macro das coisas, não uma visão pequena, né, micro. Não, é uma visão macro, porque a visão de um espírito dessa ordem já é muito mais ampla. E nos espíritos superiores, que nós temos o vazio empolado, né? Aquela empolação nas palavras, mas em que eles falam e não dizem nada, né? Então, o estilo qual é dos espíritos inferiores? Um estilo pretensioso, obscuro, prolixo. Escondem o vazio sob frases empoladas, né? Rebuscadas, floreadas. Em relação à coerência, eles se contradizem frequentemente sob o mesmo nome assinado. Quer dizer, uma hora fala uma coisa, depois se contradiz, fala outra completamente diferente. Quer dizer, uma coisa confusa. E o tom utilizado é um reflexo das paixões. Quando há arrogância, fanfarronice e autossuficiência, aquilo que nós comentávamos, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o detetor da verdade, eu vim trazer a quarta revelação, eu sou a última palavra em termos de espiritismo, já sabe que tem que, né, dar um basta naquilo ali, se for espírito, e se for um médium, que tem médium que já está se dizendo a última palavra, também fugir, né, dessas criaturas. Continuando, vamos lá. E aí temos esse painel diagnóstico, né? Mais um painel diagnóstico ali, o de número 2. Conselhos, ações e efeitos. Então, nós temos o que se pode chamar de zona da calma, onde se encontram os espíritos superiores. O que eles fazem? Eles aconselham, nunca impõem ordens. Então, se o espírito se manifesta impondo sua vontade, dando ordens, tem que ser assim, tem que ser assado, pode fugir. Os espíritos superiores, né, os fins são eminentemente úteis e racionais. Quer dizer, tudo que eles dizem tem uma utilidade e tem como característica a racionalidade. Eles falam sim do bem, falam do amor, falam disso tudo, mas sempre de uma maneira racional, né? Eles abrandam erros e pregam a indulgência. Quer dizer, eles procuram, né, fazer com que a gente compreenda a origem dos erros, tentando, no máximo possível, aplicar a indulgência, né? E não ficam incitando aquilo como se jogando uns contra os outros. E a ação física sobre o médium é suave, né? Quando o espírito dessa elevação se aproxima do médium,
né, a sensação que o médium experimenta é de suavidade, de tranquilidade, né? E não aquela coisa, né, que excita, que o tira de si, que é violenta, que não, né? Então é isso que a gente vai ver na zona febril, onde se encontram esses espíritos ainda inferiores, que são geralmente autoritários, dão ordens e exigem crença cega. Vocês têm que acreditar em mim, ponto e acabou. Eles focam em prescrições meticulosas e mesquinhas, quer dizer, um preciosismo, né? Eles são fãs, digamos assim, né? Dos detalhes, dos pequenos detalhes, né? Eles dão prescrições muito detalhadas, meticulosas, que a gente vai ver que aquilo não tem razão nenhuma de ser, é um preciosismo exagerado, né? Eles também exageram elogios para excitar a vaidade, seja das pessoas que estão ali, ou e também do médium, principalmente, né? Ele começa a dizer, não, o médium tem uma missão muito especial, ele foi enviado, né, com essa tarefa especial, global, quer dizer, coloca o médium lá em cima, porque é uma maneira de ele ganhar o médium para si e o médium ficar ali sempre sob o seu controle. E aí, em relação à ação física sobre o médium, geralmente é uma agitação febril, convulsiva e brusca no médium, né? Por isso que a gente gosta de fazer algumas ponderações em relação a determinados movimentos de natureza religiosa que se utilizam na mediunidade e que, por vezes, apresentam esses espíritos comunicantes como superiores, enquanto que, na verdade, eles não primam pelo conteúdo, né? Geralmente se imiscuem nas questões físicas, dando conselhos muito meticulosos e causam no médium essa agitação febril, essa convulsão, né? essa incorporação meio brusca, onde o médium se agita todo. Ora, isso não pode advir de um espírito já elevado, né? Então, e a gente vê que nesses movimentos, esses espíritos são idolatrados como sendo, assim, de uma elevação muito grande, e esses sinais não parecem estar compatíveis com o que nós estamos vendo aqui. Continuando, vamos lá. E o painel diagnóstico 3, previsões e o limite do saber. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu não passei ainda o slide. Pronto. Previsões e o limite do saber. A confissão da ignorância. Os bons espíritos confessam o que não sabem e se calam quando não têm a resposta. Quer dizer, claro que se não for um espírito que tenha alcançado aí uma segunda ordem, por exemplo, né, que já tem um conhecimento bastante grande, né? Mas há coisas que mesmo os espíritos mais elevados desconhecem, como a natureza de Deus, né? Tem coisas no universo que eles não vão saber, né? Mas, assim, das coisas mais corriqueiras, obviamente, que eles já o conhecem, mas os espíritos que já têm uma moralidade alcançada, um nível de moralidade razoável, né, eles confessam o que não sabem e se calam quando desconhecem. Ou simplesmente dizem, eu não sei. Né? Tem essa postura de honestidade. Né? E já os espíritos inferiores, nós temos ali, né, o grande alerta vermelho. Os espíritos levianos predizem o futuro com facilidade e marcam épocas exatas.
todo anúncio apocalíptico com data certa é indício fortíssimo de mistificação. Por que que a gente pulou para essa questão de predição do futuro? Porque isso é algo só possível espíritos de uma grande elevação, né? Kardec até diz, ó, a faculdade da presciência existe, mas o espírito tem que estar quase como, né, ele compara, né? É como se alguém estivesse no alto de uma montanha e que ele sabe os movimentos que irão ocorrer mais adiante, né? Então ele dá até um exemplo, né, que a gente poderia modernizar aqui, um carro vindo de um lado e um carro do outro. Ora, quem está do alto sabe que eles vão se cruzar ou até mesmo se chocar, né? Agora, um espírito ainda atrasado, não lhe é possível prever absolutamente nada. Mas ele, para dar uma de espírito de primeira ordem, de segunda ordem, ele começa a prever, fazer essas previsões, marcando épocas exatas, geralmente com esse tom apocalíptico, né? E, inclusive, dando datas certas. Olha, no dia tal, no mês tal, do ano tal, vai acontecer um desastre. Aí todo mundo, né? E aí não acontece nada. E o que a gente está vendo, né, no momento espírita, né, Paulo? Tem gente aí que já previu coisas para 2019, não aconteceu nada, e aí quando viram que iam passar vergonha, já colocaram lá para 2057. Dá para acreditar nesse povo, Paulo? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Ainda mais parte de, pelo menos a minha percepção, de pessoas que querem aparecer, o holofote em cima dela, entende? Aí, Sim. já viu, não dá mesmo. Exatamente. Exatamente. E aí os espíritos, né, nos dizem sobre a visão do futuro, que os espíritos podem nos fazer pressentir acontecimentos se for estritamente útil. Não é para curiosidade boba das pessoas, não. Né? Eles podem fazer pressentir algumas coisas. Olha, pode ser que aconteça, quer dizer, até de uma maneira muito indireta, né? Eles nem falam, pode ser que aconteça. Eles vão falando coisas que, né, dão uma ideia de futuro, mas jamais fixam datas certas. Então, se deu, né, se fez uma previsão com data certinha, cai fora, porque isso aí não está cheirando nada bem. Continuando. Temos ali a questão do fenômeno, né? Por que espíritos assinam como santos ou figuras ilustres? E aí nós temos aí o uso legítimo disso, que se baseia na afinidade. Então, o que a gente aprende no Livro dos Médiuns? Que Deus permite que os espíritos da mesma família, entre aspas, né? Família aí no sentido em que há uma afinidade entre eles, usem um nome conhecido para representar uma similitude, uma semelhança de pensamentos voltados ao bem. Então, às vezes, um espírito pode até assinar, né, como sendo outro, né? Mas se você às vezes perguntar se ele realmente é aquele, ele vai dizer, não, eu estou aqui representando esse espírito porque nós, né, participamos aí de um mesmo grupamento, tá? Mas de qualquer forma, na verdade, é o conteúdo da comunicação que vai dizer se realmente aquele espírito está bem intencionado. E aí nós temos, por outro lado, o embuste, né, que geralmente está dentro de uma situação de fascinação. Os farsantes usam a máscara perfeita para lisonjear a vaidade do médium, induzindo a atos ridículos sob a falsa intimidade com espíritos excelsos. É o que nós mais temos visto ultimamente. Supostos médios dizendo receber espíritos de pessoas veneráveis do passado,
enfim, famosos, digamos assim, né? Seja na arte, na política, enfim, né? De todas as áreas, né? E, por vezes, esses médios acreditam, né, que realmente são esses espíritos que estão ali se manifestando. Às vezes até dizem receber Jesus, receber um arcanjo qualquer, um espírito de uma grande elevação, enquanto, na verdade, não é nada daquilo. Esses espíritos ficam fazendo isso para induzir essas pessoas a essa posição ridícula, né, para justamente se divertirem com aquilo. E a defesa do lapidário. O nome é a peça menos confiável. Exige sempre controle duplo da mensagem. Então, se veio assinando, né, um nome muito conhecido, a gente já tem que ficar atento, né? Mais atento do que de costume. Tá? E aí vai exigir um controle ainda maior, porque, opa, será que é mesmo o Galileu que está se comunicando aqui? Será que é mesmo Fenelon? Será que é mesmo Arcanjo Gabriel? Então já tem que ficar realmente muito atento, porque espíritos de uma certa ordem, muito, mas muito raramente se comunicam e não vão se comunicar com qualquer um ou com qualquer grupo. Eles têm mais o que fazer, né? Estão numa ordem de trabalhos de uma natureza muito mais elevada e não vão ficar aí, enfim, dando comunicação à torto e à direito, né? Porque a gente sabe que aquilo ali pode até, inclusive, envaidecer aquele grupo ou aquele médium, né? Pode até atrapalhar ao invés de ajudar. Vamos lá, continuando. O paradoxo. Por que a mistificação é permitida? Isso que o Paulo, né, exemplificou em relação ao Espírito São Luís. Se os bons espíritos existem, por que o engano não é bloqueado? Essa é a pergunta que a maioria se faz, né? Não, mas como é que um médium pode ser mistificado? Onde é que está a proteção espiritual da casa? Onde é que está o espírito guardião do médium ou do grupo? Pois é, né? Só que a coisa não é bem assim. Então vamos lá, vamos analisar aí em 3 aspectos. Primeiro, o livre-arbítrio. Espíritos, assim como os encarnados, conservam liberdade para o bem e para o mal e responderão à justiça divina. Então, o livre-arbítrio não quer dizer, o livre-arbítrio é respeitado acima de tudo, né? Justamente para quando a gente agir no bem, a gente ter todo o mérito. Quando a gente agir no mal, a gente vai aprender com aquilo e responder por aquilo. 2. A prova do discernimento. O engano testa a perseverança e ensina. Quer dizer, nós também podemos aprender com o erro. Ah, então quer dizer que eu posso errar à torta e à direita? Não. Né? Há erros que nós fazemos sem intenção. Esses fazem parte do nosso aperfeiçoamento. Então, o engano testa a perseverança e ensina, pela dor da experiência, a separar o falso do verdadeiro. Então, o contato, às vezes, com o falso nos faz saber mais do verdadeiro, né? Porque a gente sabe, a gente começa a aprender, opa, eu aprendi lá que aquilo lá era falso, então eu sei reconhecer melhor o que é verdadeiro, né? E a gente, é claro, né, se a gente não conhecesse a escuridão, a gente não saberia o que era a luz, né? A gente começa a, de certa forma, a reconhecer melhor a claridade na medida em que a gente também conhece, né, a escuridão, quer dizer, os opostos, né? E a função do espelho. O erro revela nossas próprias falhas, quer dizer, o orgulho, a ingenuidade. Às vezes a ingenuidade é
algo que vai nos atrapalhar, né? Aliás, na maioria das vezes vai nos atrapalhar, porque a gente fica achando que tudo é lindo, maravilhoso, todos os espíritos que se comunicam são santos. Isso é uma ingenuidade, a gente não pode cair nisso, né? E a culpa da decepção é, em última análise, de nossa própria vaidade. A gente não reconhece as nossas limitações. Quando a gente não é capaz de reconhecer que nós somos limitados, é porque nós estamos aí eivados de vaidade. E essa vaidade é trabalhada pelos espíritos inferiores para nos manipular. Continuando. E temos ali a mecânica da fascinação. Vou colocar aqui para vocês. As iscas do engano. A ferramenta do espírito enganador não é a sua inteligência, mas a nossa fraqueza. Né? Então, eles leem muito bem, né, o nosso comportamento, sabem das nossas fraquezas, né, e aí são capazes daí de nos enganarem. Então, o que eles mais trabalham? A vaidade e o orgulho. Então, pessoas que tomam sua própria opinião como medida do universo. Quer dizer, é minha opinião, então eu não saio disso. Né? Então, isso é uma vaidade, é um orgulho. Você não é capaz de reconhecer que pode desconhecer algo. O seu conhecimento pode não ser elevado o suficiente para fazer determinadas distinções e escolhas. Então, a vaidade, ela anula a instrução. Você se fecha ao conhecimento e aí, para ser, então, manipulado por esses espíritos, fica muito fácil. Zombeteiros estudam as manias do observador. Agradando essas manias, dominam a vítima. Né? Então, por um lado, nós temos a vaidade e o orgulho alimentando isso, e, por outro lado, os preconceitos e esquisitices. Né? As esquisitices do comportamento, os nossos preconceitos, isso tudo pode ser manipulado. E o alerta que Kardec nos dá? Pessoas simples e modestas são frequentemente mais difíceis de enganar do que as espertas, cegadas pelo próprio ego. Então, às vezes, um douto poderá, isso não é regra, né? Mas poderá, em função da sua vaidade, do orgulho, e o conhecimento não tem nada a ver com vaidade e orgulho. Se pode ser muito esclarecido, né? E não ter vaidade e orgulho. Assim como também se pode ser razoavelmente esclarecido e ter vaidade e orgulho. Então, o conhecimento ele não pode ser atacado. O que tem que ser atacado é a paixão moral, que faz com que a inteligência seja deturpada, seja utilizada de maneira errônea. Tá? Então, tem muita gente atacando o conhecimento aí, né? Enquanto o problema não está no conhecimento. O problema está na paixão moral, na vaidade, no orgulho, no egoísmo, aquilo tudo. Então, o alerta ali, ó, vou repetir, pessoas simples e modestas, geralmente, né, são frequentemente mais difíceis de enganar do que as espertas, cegadas pelo próprio ego. Né? Então, a simplicidade e a modéstia, quando aliadas ao conhecimento, se faz ali a combinação perfeita, né? Que vai imunizar as pessoas, né? De serem fascinadas, enganadas, né? Seja por espíritos ou pelos médiuns, né? Pelo elemento encarnado, digamos assim, né? Vamos lá, vamos para o item 12. E a falange da proteção, justiça, não parcialidade. O que a gente quis dizer com isso? Os bons espíritos podem impedir a ação dos maus? Sim. Mas quem é que vai ser ativamente protegido? Quem é que vai merecer
essa proteção? Aqueles que aproveitam os conselhos dos bons espíritos e se esforçam seriamente para melhorarem intimamente. Esses sim, né, vão ser ativamente protegidos. É os que são realmente estão imbuídos de bons propósitos, têm um coração puro, combatem as suas imperfeições. E são aqueles que procuram aproveitar os conselhos dos bons espíritos. Onde é que a gente encontra esses conselhos? Qual é, digamos assim, onde se encontram os melhores conselhos? Por exemplo, no Evangelho, né? Na revelação cristã. Tanto é que a moral cristã é a moral espírita. O espiritismo se utiliza da moral cristã e a amplia, né? Através de outros conhecimentos que hoje a humanidade já é capaz de compreender, né? Então, Kardec nos diz que essas pessoas que aproveitam os conselhos dos bons espíritos, que se esforçam seriamente para se melhorarem, contra estes, os mistificadores são impotentes. Eles não conseguem furar essa proteção, mas não é uma proteção mágica, não vai ter nenhuma barreira ali, fluídica, energética, não se trata disso. Tá? A gente não precisa sensacionalizar a coisa dessa maneira. Simplesmente não há sintonia ali, né? Não há qualquer tipo de similitude, né, de caracteres entre alguém assim e um espírito mistificador, um espírito atrasado. E quem é que acaba ficando desamparado? Aqueles movidos por curiosidade fútil, que buscam apenas belas palavras, né? Quer dizer, estão preocupados apenas no blá blá blá. Eles querem ouvir belas palavras, eles acham a moral evangélica muito bonitinha, muito legalzinha, mas não praticam. Geralmente se aproximam das coisas da religião, né, das coisas apenas por uma curiosidade que não vai dar em nada. Ele acha lindo, né, faz uma coisinha aqui ou ali, mas é uma coisa descompromissada, né? Então, aqueles movidos por curiosidade fútil, que buscam apenas belas palavras, fascinação, eles têm uma fascinação com os fenômenos físicos, quer dizer, eu estou interessado apenas no fenômeno, ficam atrás do fenômeno. Quero falar com o espírito, porque fulano foi cicrano na outra encarnação. Quer dizer, é uma coisa vazia, é uma visão superficial e fútil das coisas espirituais. E pior, não combatem suas próprias paixões. E essas paixões passam pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela preguiça, né? Um comodismo, né? Não querem sair daquela zona de conforto, não querem se sacrificar por nada, né? Enfim, tem interesse, aliás, muito maior pelas coisas da matéria do que pelas coisas do espírito. E quando se aproxima da coisa do espírito, trata aquilo como se fosse matéria, né? Apenas uma vã curiosidade ou até mesmo um divertimento. Frequentam templos, centros apenas como um evento social, mas pouco preocupados em se melhorarem ou colaborarem para com o próximo. Vamos lá, estamos chegando ao final. E quais ferramentas são inúteis e qual a pedra de toque, segundo o livro dos médiuns? A ilusão da matéria é uma ferramenta inútil. Farsantes imitam facilmente marcas materiais, caligrafias e sinais gráficos. Fórmulas verbais e ritos de exorcismo são inúteis. O que os espíritos nos dizem? Fórmula é matéria. Então, aqueles espíritos, ou mesmo indivíduos encarnados, que ficam dizendo, né,
que se você usar uma correntinha, um amuleto, se você acender vela, se você rezar 30 Ave Marias e 40 Pai Nossos, né? Isso vai te imunizar em relação aos maus espíritos. Estes estão completamente equivocados. Essas são meras fórmulas, né? E fórmula é matéria. Se não vier do coração, se não for algo sincero e verdadeiramente espiritual, não terá qualquer efeito, nem sobre a própria pessoa e nem sobre os espíritos, né? Então, acho que eu estou sendo obsidiado. Me disseram que eu estou sendo obsidiado. Aí pega lá um elemento qualquer, sai pela casa, defumando a casa, sai colocando cruz em todas as paredes. Os espíritos não estão nem aí para isso. Tá? Eu vou lá na igreja, com todo respeito, né? Mas isso eu estou falando em nome aqui do que os espíritos nos dizem. Vou na igreja, vou pegar água benta e vou benzer os cômodos. De nada adianta. Se não houver uma melhora verdadeira, né? Afastando, portanto, aquilo que verdadeiramente atrai os espíritos, não vai adiantar de absolutamente nada. E isso a gente vê só na teoria, a gente vê na prática também. Paulo? No Livro dos Médiuns, uma frase lá diz o seguinte: semelhante atrai semelhante. Exatamente. Sucintamente é isso. Bem curto e grosso é isso. Curto e grosso é isso. E qual é a verdadeira defesa? A verdadeira pedra de toque é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Né? O que a gente poderia dizer? O completo desinteresse. Arthur, mas é difícil a gente fazer uma coisa que não vai nos interessar, não vai nos trazer algum benefício. Isso é mais ou menos da natureza humana, né? É claro que é isso que vai dominar, mas se a gente puder cada vez mais trabalhar isso de maneira com que o interesse maior esteja acima do nosso interesse pessoal, né? Aí mostrará efetivamente que nós estamos progredindo, né? Então, a verdadeira pedra de toque é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Né? A única blindagem real é um bom pensamento dirigido a Deus e a intenção reta. Então, veja que ele não fala nem da ação, porque uma ação que não esteja embasada num bom pensamento e numa intenção reta, de nada ou pouco vale. Se alguém estiver fazendo uma ação boa, visando unicamente o seu interesse de fama, né, de parecer bonzinho para os outros, de ganhar alguma coisa lá na adiante, não, vou fazer essa caridade aqui porque eu vou ficar bem na fita no movimento espírita, vou ficar bem na fita na minha vizinhança. Não, porque amanhã ou depois eu vou poder concorrer, né, Paulo, a cargo de vereador, né? Todo mundo vai gostar de mim. Né? Eu vou ter muitos votos lá na frente. Enfim, essa é a intenção reta. E qual é a intenção? Quer dizer, isso é o oposto de uma intenção reta. A intenção reta é quando você visa o bem pelo bem. Você está querendo, você consegue ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Poxa, eu estou aqui com a possibilidade de ajudar alguém, assim como eu gostaria de ser ajudado. Né? Eu vou às vezes até perder com isso. Poxa, aí mesmo você está demonstrando, né, que realmente está completamente, se está desmaterializando. O que é desmaterializar? É sumir? Não. É você se afastar dos interesses unicamente materiais, né, para um fim maior. Né? Vamos lá. Chegando aqui ao último dos nossos slides. E a síntese prática
o checklist, né, do lapidário espírita. O lapidário que a gente viu lá, que é o especialista em reconhecer pedra verdadeira e pedra falsa. Então, uma comunicação deve responder sim a todos os filtros antes de ser aceita. Então, vamos ver que filtros são esses, né? E se não se não responder sim a todos os filtros, então tá fora. Então vamos lá, vamos ver qual é o primeiro. O filtro da substância. A avaliação ignorou o nome assinado e focou 100% no conteúdo e na essência da mensagem? Então, se a avaliação não ficou só no nome, principalmente quando for um nome venerável, né? Um nome de um indivíduo venerável na Terra, né? Uma personalidade conhecida. Se a avaliação não focou unicamente nisso, mas focou 100% no conteúdo e na essência da mensagem, então você está sendo um bom lapidário espírita. Você pode não se orgulhar, né? Porque isso aí, orgulhar é uma coisa meio... Mas já pode começar, opa, eu tô começando a dominar isso daqui. 2, o filtro da forma. A linguagem é irretocavelmente nobre, simples e livre de qualquer trivialidade ou presunção empolada? Então, se a gente utiliza desse filtro, né, para reconhecer um bom de um mau espírito, uma boa mensagem de uma má mensagem, a gente está, né, se tornando um bom lapidário espírita. O filtro da ação. Os conselhos causam união, pregam a indulgência e fazem sentido rigorosamente lógico? Então, se a gente analisa uma mensagem, levando isso em consideração, né, que aquela mensagem ela prega a união, a indulgência, e se é rigorosamente lógica, faz sentido, bate com os conhecimentos, bate com o que uma pessoa sensata diria, opa, então, se a gente está utilizando esse critério, a gente está sendo um melhor lapidário espírita. Penúltimo, o número 4, o filtro da crítica. O espírito aceitou o questionamento crítico sem se ofender, irritar-se ou exigir submissão cega? Então, se a gente levou isso em consideração, né? A gente conseguiu avaliar a reação do espírito, então a gente está novamente demonstrando que está se tornando um bom lapidário espírita, né? E a mesma coisa a gente está estendendo aí para os médiums, né? Se o médium não aceita o questionamento crítico, se ele se ofende, se ele se irrita, se ele quer que todos submetam as suas manifestações mediúnicas de maneira cega, ou ele está mal intencionado, ou poderá, inclusive, estar fascinado por um ou mais espíritos. E o último critério, o último filtro, o filtro do ego. O grupo analisador está isento de vaidade, orgulho ou interesse de obter revelações exclusivas? E é isso que a gente tem visto muito por aí, né? Grupos mediúnicos dizendo também receber espíritos veneráveis, né? Enfim, espíritos que ficam elogiando o grupo, dizendo que eles têm uma missão universal, que vão quase como salvar o mundo. Se isso está acontecendo, não tem nenhum lapidário espírito ali. Não passa de um grupo formado por gente vaidosa, orgulhosa, que se acha muito especial, se acha a última bolacha do pacote e certamente será alvo de muitas mistificações. E a regra da quarentena, a regra de quarentena. Se houver um único não, nesses filtros todos, a mensagem deve ser isolada para análise profunda. E vamos agora para o nosso último slide. De que o bom senso não se enganará.
segundo Allan Kardec. E qual é a condição primordial? Para julgar os espíritos, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo com rigorosa retidão. A lucidez do próprio juízo é a única lente válida. Então não adianta, se nós não conseguimos avaliar a nós mesmos de maneira honesta, como é que a gente vai avaliar o outro? Se a gente acha, por exemplo, que não consegue reconhecer as próprias imperfeições, como é que a gente vai utilizar isso? Que filtro que a gente vai utilizar para analisar os espíritos? Não vai ter filtro nenhum. Né? Então, com o mesmo rigor que a gente analisa os espíritos, a gente tem que nos analisarmos. E vice-versa. Né? Então, é isso que nos diz Allan Kardec. O dever doutrinário, o trabalho analítico não é passivo. É dever combater as mistificações e desmascarar embustes para garantir a integridade e o progresso da doutrina. Isso não é algo opcional. Trabalho analítico que se faça, né, deve também, quando necessário, né, quando se vê que a coisa já está demonstrando claramente que tem ali um embuste, que tem uma mistificação, nós devemos combater. Arthur, combater é sair batendo nas pessoas, com o dedo em riste no nariz das pessoas? Não. É através de alertas, através de estudos, concitar, convidar as pessoas. Pessoal, isso aqui está esquisito. Isso aqui não está batendo com o que a gente aprende com o espiritismo, não está batendo com o que a gente aprende na ciência. Tem uma coisa esquisita aqui. Né? E Kardec diz que é um dever combater as mistificações e desmascarar embustes. Para quê? Para garantir a integridade e o progresso da doutrina. E o combate final. O verdadeiro combate não é contra os espíritos equivocados, mas contra os erros espalhados pela ingenuidade humana e pelas limitações humanas. Né? A razão iluminada é a vacina contra a fascinação. Né? Então, temos aí, né? Por que o espiritismo prima pela fé raciocinada? Porque é uma fé racional, onde a gente se utiliza da razão e não só da emoção, e não só da animação, e não, né? Tem que ser algo norteado pela razão para que a gente, né, não venha a ser fascinado, não venha a ser enganado. E às vezes essa enganação, essa fascinação nem é só local, ela pode se espalhar até mesmo pelo movimento espírita ou setores do movimento espírita que começam a acreditar em coisas, né, absurdas, né, Paulo? Como histórias com Chico Xavier, que o Chico Xavier conversou com um cara de Saturno que veio à Terra e aí tomou caldo de cana, achou maravilhoso, etc, etc, né? Essa do caldo de cana é mentirosa, porque faltou comer pastel, cara. Como é que pode negócio Não tem jeito, não tem tomar caldo de cana sem comer pastel. Como? Não pode. Não tem jeito. Não pode. Meu Deus. É brincadeira, né? Brincadeira mesmo, cara. Com certeza. Bem, o Cláudio aqui dizendo, essa live vai dar diversos vídeos curtos. A gente pretende fazer isso. A Shirley concordando com ele, verdade, Cláudio, os shorts, né? E a Shirley aqui falando na opinião dela, excelentes explicações. E o Cláudio dizendo aqui, comecei hoje a estudar seu e-book, Paulo, Influência dos Espíritos. Depois me dá retorno aí, Cláudio. Arthur, uma coisa que eu queria chamar a atenção, sim, dessa questão de mistificação. Sim. Às vezes a gente fica empolgado, orgulhoso, né? De receber espírito A, ou B ou C, né? Vamos dizer assim. Uhum.
ou receber ou ter comunicação dele. Você não receber, mas o médico que você trabalha, o que está perto, você recebeu. E veja bem, Kardec registrou no livro dos médios 3 mensagens assinadas por Jesus. Sim. Né? Ele fez análise de uma e depois das duas. Ok? Uhum. Então, ele diz o seguinte em relação às duas. Sem dúvida, não há de mal, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, será que o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Olha aí. Faça-se a sua comparação com aquilo que citamos atrás e ver se há de que lado está o cunho da verdade. Ou seja, ele analisou 3, 2 ele falou que isso não é de Cristo, mas a outra é, por causa da linguagem. Tá? E o que fosse nós, né? Ah, não, todas as 3 são de Cristo, cara. Eu tô, né? Entendeu? A falta de critério de análise. Então ele pregou, né? Vamos dizer, ou seguiu o que os Espíritos disseram em termos de análise e fez. Está aqui provado que ele fez. E não se deixou levar para o nome pomposo, né? E isso aí é a grande lição para nós, né? Porque a gente está aceitando qualquer coisa, pô. Difícil, né? Exatamente. Exatamente. Então perceba que até Kardec esses espíritos tentaram enganar. Agora imagine a gente. Nós outros. Né? Kardec, um espírito já uma certa condição. Tentaram enganar, você imagina, né? Nós pobres. Eu até fiz um levantamento aqui, até um dia tento fazer um texto, né? Fechar um texto. Seria mais ou menos assim: espíritos enganadores, falsários se fazendo passar por outros, né? Tirando dentro da classificação. Então, achei aqui, por exemplo, isso passando por Padre Ambrose e Clemente XIV. Espírito passando por São Vicente de Paulo. Espírito se passando por Chateaubriand, por Jobard, por Napoleão, por Jesus, que é aquele caso das duas mensagens, por Bossuet e, finalmente, por São Luís. Napoleão não poderia, né? Porque eu sou a encarnação de Napoleão. Pois é. Como é que ele pode estar? Entendeu? Então, para ver que, lá, principalmente no grupo de Kardec, né, as coisas aconteciam, né? Eles que tinham que ter critério de análise, assim, não, é falso mesmo. Porque chance de ser enganado foram. Tiveram, vamos dizer assim, né? Tiveram a chance. Porque a quantidade de espírito dessa aí não é fácil, não, cara. E passaram por cima, foram aprovados no teste, né? Vamos dizer assim. E isso prova também o seguinte, que a gente não tem que confiar que os espíritos superiores vão nos livrar dos espíritos enganadores. Não existe isso. Né? É como foi dito na Revista Espírita. Eles vão deixar para teste. Para teste. Então, nós que tem que ficar de olho, analisar a comunicação, sentir muitas vezes até as vibrações do ambiente em relação do momento que aquele espírito está se manifestando, porque isso tem muito a ver também, né? Porque um espírito bom, como foi dito, passa sensação boa e o espírito mal passa sensação mal. Então, se você está sentindo uma coisa má, por exemplo, do espírito, e ele está falando uma coisa boa, não bate, entendeu? Já é um critério para você começar a cortar dali. Então, a gente tem que ficar muito, muito conscientes dessas situações. E aí, meu amigo, volta aquele problema nosso, né? Estudar, até morrer. Exatamente. E assim, quem não lembrar, né, e quiser se interessar em relação a essas mensagens apócrifas, está lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, né, onde Kardec analisa essas mensagens apócrifas, comparando com mensagens dos espíritos, né, que realmente deveriam ter assinado aquilo, né? Então compara, né, a mensagem do verdadeiro Chateaubriand, do verdadeiro Francisco de Paula, né, com a do mistificador.
Beleza, então. Essa é a primeira live sobre uma série de lives que vão ocorrer, mais ou menos, não sobre exatamente esse mesmo assunto, mas é uma coisa está mais ou menos ligada à outra, né? O Paulo até já preparou um material que a gente vai apresentar numa próxima oportunidade, no próximo programa Polêmica Espírita. Mais algum comentário, Paulo, para a gente Não, finalizar? é só isso mesmo. Aí agradecemos, né, o pessoal que esteve presente na live, o Cláudio, a Shirley, e mais aqui. Maravilha. A Então, Patrícia chegou e saiu. sim. Então, damos por encerrado nosso programa Polêmica Espíritas número 137 e daqui a 2 quartas-feiras iremos retornar com a Polêmica Espíritas número 138 com mais um assunto que nós consideramos aí importantes, né? E nem deveriam ser polêmicos, na verdade, estão claramente aí amparados na doutrina espírita, mas infelizmente por falta de aprofundamento, muitos acabam, né, cometendo determinadas falhas por desconhecimento, né, quando poderiam conhecer o espiritismo de uma maneira mais profunda, até mesmo para evitar todos esses percalços. Então agradecemos aí a presença de todos os que aqui estiveram ao vivo e também os que irão assistir a esse programa já gravado. Então, desejamos uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.